beleza? GG no pedaço de novo, tá? Com mais uma aula de interpretação para vocês, tá bom? Nesse momento, a aula da quarentena, a nossa aula 2 da quarentena, tá bom? Vamos aqui dar nossa continuidade das nossas aulas a respeito de gêneros textuais. Agora, já vou adiantar que tem alguns ligados à literatura, tá? Até adiantando alguns momentos também e fazendo distinções em vários gêneros textuais. São 20 questões maravilhosas, 10 primeiras comentadas com vocês, tá bom? Vamos aqui adiante. Eu vou me deixar aqui menorzinho para comentar com vocês passo a passo sobre esse momento. Bom, observe aqui, eu tenho dois textos. Primeiro eu tenho aí um gênero de informação, depois eu tenho um outro de exposição, uma espécie de cartaz, campanha publicitária, mas a gente vai ver cada um nesse sentido, tá bom? Nós vamos aqui ler o texto 1. O texto 1 diz: medo de pegar H1N1, né? A gente está no momento de gripe, né? Coronavírus. Conheça vacinas contra gripe e saiba como se prevenir. Observe que, além disso, tem a postagem de quem o fez e tem também a localidade e o momento que foi postado. Vida de jornalista não é fácil, viu? 6 da manhã. Né? Se você for ver também cronistas, eles mesmos fazem a postagem nas madrugadas. E aqui nós temos aqui no texto 2, vacine-se dia D, 12 de maio. Quem lembra da vacina se protege da gripe. A gente pode perceber que os dois faz comum ao vírus H1N1 da gripe, né? Sobre o momento da gripe. Porém, um se distingue do outro. Aqui fala no texto 1, né, que é uma notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. Tá? Então, logo de cara, ele vai ter a função primordial de informação. É a linguagem denotativa, não tem exposição de nenhuma forma o sentido literário, tá? Nem o sentido conotativo. Depois é um acontecimento real. A notícia ela vai trazer nada sobre ficção, ainda que aborde sobre um livro de ficção, mas o lançamento desse livro também é primordial. Veiculado pelos principais meios de comunicação, né? Jornal impresso, revista, meios televisivos, rádio, internet. Outra coisa também que são textos descritivos, né? Normalmente se fala em forma de narração a respeito de um fato ocorrido. Textos curtos, porque a notícia ela tem que ser rápida, de forma clara, objetiva, formal, até porque no meio jornalístico, mas sem claro que o público popular não deixe de entender, tá bom? Título principal e auxiliar, né? Em muitos casos a notícia ela tem uma característica de uma forma menor. Textos em terceira pessoa, ou seja, quando vai abordar uma informação, né, um texto informativo, então vai falar sobre não a opinião pessoal. Já no caso aqui do texto 2, a gente pode ver que é uma campanha comunitária, que pode ser também colocado como educativa e também como de saúde pública. São aqueles utilizados com o intuito de esclarecer e atentar os interlocutores de uma comunidade sobre um determinado assunto. Aqui a gente pode falar que serve para todo tipo de personagens, de pessoas de diversas faixas etárias, porque grávidas, mães recentes, né? Adultos, idosos, então crianças, então é para toda uma comunidade em geral, tá? Textos injuntivos, informativo e ou expositivo, né? No caso de injunção, quando trata de instruir, né? Vacine-se, informação sobre o assunto determinado. Intenção persuasiva, porque apresenta verbos no imperativo, tá? A linguagem simples, objetiva, clara e acessível. Nesse caso da campanha, uma mistura de linguagem verbal e não verbal. Você vê aqui o famoso Zé Gotinha, né? Personagem comum nas campanhas de vacinação. Uso de metáforas e trocadilhos. Quem lembra da vacina se protege da gripe, né? Ou seja, proteção, vacina, momento de saúde. Uso de imagens e outros recursos gráficos, né? Eu acabei de mostrar aqui sobre isso. E a temática do cotidiano de interesse da população. Ou seja,
a gente tem dois gêneros textuais distintos, mas que abordam uma temática em comum. Em relação a isso, veículos em plataformas de comunicação distintas. Os textos acima apresentam objetivos comunicacionais e recursos de linguagem idênticos. Objetivos comunicacionais e funções sociais idênticos, né? Funções sociais e recursos de linguagem diferentes. Assuntos e recursos de linguagem idênticos, ou letra E, assuntos e funções sociais diferentes. Na letra A a gente tem objetivos comunicacionais e recursos de linguagem idênticos. Olha, a gente pode ver que um é notícia e o outro ele é um cartaz, né? Uma campanha publicitária. Objetivos comunicacionais, funções sociais idênticos. Funções sociais e recursos de linguagens diferentes, ou seja, a função é falar sobre como é que você pode se proteger, né? Aqui do caso da galinha, deixa eu voltar aqui. Medo de pegar a gripe, conheça vacinas contra a gripe e saiba como se prevenir, né? Ou seja, fala muito mais além da própria vacina, né? Portanto, a alternativa correta, letra C de casa, beleza? Vamos aqui para a próxima questão. E aqui eu quero que vocês acompanhem a leitura juntamente comigo, tá bem? Vamos lá. Subamos os degraus que conduzem ao alpendre todo engrinaldado de viçosos festões e lindas flores, que serve do vestíbulo ao edifício. Entremos sem cerimônia. Logo à direita do corredor, encontramos aberta uma larga porta, que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosamente mobiliada. Acha-se ali sozinha e sentada ao piano uma bela e nobre figura de moça. As linhas de perfil desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano e as bastas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas que fascinam os olhos, elevam a mente e paralisam toda a análise. A tez é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuance delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor de rosa desmaiada. O colo danoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzídios rolos e com franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira, que se achava recostada. Na fronte calma e lisa, como mármore polido, a luz do acaso esbatia um róseo e suave reflexo, e ali eis misteriosa lâmpada de alabastro, guardando no seio diáfano o fogo celeste de inspiração. Tinha a face voltada para as janelas e olhar vago pairava-lhe pelo pescoço. É a descrição sobre a personagem Isaura, da obra Escrava Isaura de Bernardo Guimarães. Minha gente, o cara estava de fato inspirado. Mas antes, eu preciso falar para vocês um pouco sobre esse contexto do romantismo prosa brasileiro e é o momento da prosa regionalista. A idealização do amor e da mulher, tá? Olha, muito de fato aconteceu nesse período falar sobre o perfil feminino aqui já relatado. Primeiro que não se limitava apenas à identidade, à idealização do amor e da mulher no romantismo, né? Tudo isso era uma forma de transfigurar esse desejo romântico juntamente com aquelas ideias nacionalistas, patriotas do início do século XIX. A começar que no aspecto moral da mulher foram atribuídas várias formas de idealização, tá? E elas se adaptavam a momentos locais. Olha, a mulher ela podia ser branca, loura e de olhos claros, para destacar certo modelo europeu, onde a gente pode destacar, por exemplo, as ideias da obra A Moreninha,
onde fala sobre um amor burguês entre estudantes de medicina numa ilha onde somente gente da classe nobre tinha acesso. Ou podia ser referente a uma mulher morena, ou mestiça ou mulata com olhos e cabelos negros, geralmente muito grandes, quando se pretendia destacar particularidades regionais. Nesse caso, entra de acordo com Isaura, né? É uma prosa regional onde se destaca aspectos regionais de um perfil feminino, né? Abordando também essa miscigenação do povo brasileiro. A gente pode também destacar Iracema, de José de Alencar, né? Onde fala sobre esse aspecto nativo. Essa mulher branca citada aqui também pode ser a Ceci, da obra O Guarani, do próprio José de Alencar. Também pode ser citado Senhora, do próprio José de Alencar, na prosa urbana. Ou seja, tem várias formas de demonstrar heroínas e personagens femininos com esses aspectos. O aspecto moral maniqueísta, né? Na visão masculina do século XIX, tá, meninas? Né? Infelizmente, vocês eram tratados ou como anjo ou como demônio, como objetos dessa natureza. Tá? Mas isso aí é um aspecto do homem, tá? Claro que tem toda uma identidade patriarcal e um tanto quanto machista nesse momento. E as imagens associadas às mulheres do século XIX, retratadas nas obras literárias, pureza, inocência, como virgem ou santa, quando o amor era idealizatório, ou, do caso, dotes físicos eram vistos como elementos de sedução e luxúria. Em alguns casos da literatura romântica brasileira, já até antecipava algumas ideias e propostas lá do naturalismo, tá bem? De certa forma, na questão 2, a personagem apresentada no trecho pelo narrador é Isaura, uma escrava que foi criada e educada fora da senzala. No texto, essa figura feminina é descrita, letra A, de modo sensual, como uma escrava que se destaca das demais e inspira o amor. Na verdade, está fazendo uma descrição, né, dessa personagem Isaura, e fala-se muito bem, elogiando a sua beleza, mas não de forma sensual, não é uma forma estereótipa. Na letra B, com ênfase em sua simplicidade, que se opõe à suntuosidade da casa onde mora. Se você prestar atenção, parece que utiliza a figura dos objetos, fazendo também a comparação com a beleza estereótipa dela, né? E o jeito como ela se portava. Não pode ser a letra B. Na letra C, pelo espírito misterioso que a envolve e que desperta a atenção do narrador. Eu posso dizer que chama a atenção da beleza, mas não como essa identidade de espírito misterioso. Está descartado na letra D, como dono de uma beleza superior, idealização que se opõe à sua condição de escrava, que apesar de escrava, sobrepõe uma beleza que chama a atenção de todos, inclusive na descrição da obra, como se dá nesse momento, nesse período. Alternativa D é a nossa resposta correta, nosso item correto. Em função de sua narrativa tristeza, de sua narrativa triste, né? Na sua narrativa tristeza, que não se justifica em função do quanto é bela. Mas olha, ela é uma mestiça, né? E apesar de um momento raro, havia sim escravas de um pouco de pele, a tonalidade um pouco mais clara, tá bom? Então, letra D, questão 2, alternativa correta. Já seguindo a sequência da questão 3, nas passagens são tão puras e suaves dessas linhas que fascinam os olhos, e está aí sublinhado, elevam a mente. E a outra passagem, o colo danoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os termos sublinhados significam, respectivamente. Então vamos lá, pessoal. Eu falei para vocês em aula de um aplicativo chamado Volpe, dicionário, né? É o chamado vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E nesse sentido, eu quero chamar a atenção que vocês já deveriam ter isso instalado. Se alguns já instalaram, ótimo, parabéns. Se não instalou, coloque no celular. Porque além do vocabulário
ortográfico da língua portuguesa tratar sobre as palavras, dá o significado e como eles podem ser contextualizados, tá bom? Elevam, substantivo masculino. Inefável é um adjetivo comum de dois gêneros, masculino e feminino. O que significa elevam? Aprazem, deleitam, deliciam, maravilham, roubam, encantam. O inefável significa inexprimível, encantador, delicioso, maravilhoso. Inarrável, indescritível, indizível, inenarrável. Então, respectivamente, a alternativa C é a nossa resposta correta, encantam e indescritível, tá bom? E também vocês do ensino médio, segundo, vocês na verdade desde o primeiro, né? Primeiro, segundo, terceiro e pré, precisam enriquecer o seu vocabulário ortográfico na hora da redação, né? Na hora da correção, os professores, corretores vão, né, enaltecer, olha, eu falando aí, um enaltecimento, o seu rico vocabulário. Isso faz parte de uma das competências de redação, tá bom? Vamos passar para frente. Questão 4, nós temos aí dois textos, tá? Texto 1, Por Complexo de Vira-Latas, é um texto de Nelson Rodrigues. Entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de umidade. Jamais foi tão evidente, eu diria mesmo, o espetacular, o nosso viralatismo. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. Essa mania que nós temos, e eu vou falar assim de uma forma geral, porque pega grande parte da população brasileira, é que tudo de fora é melhor. Né? Recentemente a gente teve aí o complexo do 7-1, que até hoje está colocado em questão. Eu acho muito curioso que se não tivesse aquele 7-1, se fosse 1-0 ou tivesse perdido na prorrogação, nos pênaltis, não tinha essa decadência que foi colocado o Brasil e exaltando a Alemanha como uma grande nação do futebol. O que foi que aconteceu na Copa posterior com a Alemanha? Saiu na primeira fase. E aí, cadê aquela toda Alemanha poderosa? Então assim, vamos valorizar mais o que é nosso e ter orgulho da nossa cultura e daquilo que somos. O texto 2, Canção do Titãs, tá? A melhor banda de todos os tempos da última semana. As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas nas páginas dos jornais. Um idiota inglês, se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota inglês é bem melhor do que eu e vocês. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassados. Parece que há uma sintonia, né? Do texto 2 com o texto 1. E aí eu convido você, se você tiver Spotify, Deezer, Apple Music, para você colocar esse aí, né? Essa canção, a melhor banda de todos os tempos da última semana. O rock brasileiro dos anos 60, 70, 80, no início dos anos 90, vinha com uma crítica muito forte à identidade brasileira, né? O movimento do rock, ele surgiu com essa ideia de fazer um papel de engajamento, né? Trazendo a voz de um outro estilo musical, né? Rock, pedrada, tá bom? Vamos lá. O verso 2, que estabelece a adequada relação temática com o nosso viralatismo, presente no texto 1, a alternativa correta, né? Está perguntando qual é o dos versos da canção que entra mais em sintonia com o texto 1. Alternativa C, o melhor disco brasileiro de música americana, né? Nesse momento, quando a banda Titãs explode nos anos 70, começo dos anos 80, e aí durante todos os anos 80, juntamente com Paralamas do Sucesso,
um pouco também do Engenheiros do Havaí, fala-se muito sobre o rock, a enaltação do rock internacional. Tanto é que veio o surgimento do Rock in Rio, certo? É uma alternativa correta, letra C de casa. Para encerrar esse primeiro momento, dessa primeira aula, né, das primeiras 10 questões dessa lista, questão 5. João do Rio, tá? A alma encantadora das ruas. A rua nasce como o homem, do soluço, do espasmo, há suor humano na argamassa o seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e a vez de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão triste que, pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação e, por isso, é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. Tá? João do Rio era craque em abordar a contextualização contemporânea daquilo que era visto, né? E eu quero chamar a sua atenção para que você se volte, que eu chamo umas novas identidades crônicas e contos neorrealistas, tá bem? Vamos aqui à alternativa. O narrador do texto personifica a rua para evidenciar o seu caráter, personificação, também chamado de prosopopeia, né? Nesse caso aqui, a rua é um objeto inanimado ganhando vida, destaque, como se fosse um ser humano. Na letra A, rude, que impõe aos passantes um esforço impossível de suportar. Letra B, entristecedor, que faz com que os transeuntes se cansem e solucem. Letra C, esotérico, que provocam sentimentos transcendentais daqueles que passam. Letra D, democrático, que possibilita até mesmo a passagem dos menos favorecidos. E letra E, estático, em que as construções se perpetuam de forma como foram concebidas. Se você for prestar atenção, ele fala assim, a rua nasce como homem do soluço, do espasmo. Eu quero chamar aqui a sua atenção de palavras como espasmo, melopeia, arquejante. Tudo isso eu quero que vocês façam aquela pesquisa lá no Volpe, tá? Diante disso, a alternativa correta é democrática, que possibilita até mesmo a passagem dos menos favorecidos. E aqui falando sobre as pessoas que lá passam, né? A rua sente nos servos essa miséria da criação, é mais igualitária, mais socialista. É isso que diz o texto, tá bom? Bom, galera, é isso. Nesse momento, a nossa primeira parte, né, da aula. Eu volto na aula que vem, abordando sobre as outras 6 questões, e tem uma questão que eu vou demorar mais um pouco adiantando, que trata-se de uma literatura realista de Machado de Assis, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.